Qual é o segredo para fazer uma catleia enraizar super rápido depois de você fazer o plantio dela? Será que realmente existe algum segredo, algum produto que a gente joga que acelere esse enraizamento e o desenvolvimento? Pessoal, eu tô vendo aqui que muita gente tem dúvida, né, em relação aí principalmente ao cultivo das catleias, e no vídeo de hoje eu separei algumas dicas aqui. No finalzinho do vídeo eu vou fazer um plantio simples e rápido aqui para vocês, tá? Mostrando aí mais uma forma de cultivo de catleia para vocês terem realmente um resultado positivo. A partir de agora, seguindo essas dicas, assim que você fizer o replante aí da sua catleia, da sua lélia, né, rapidinho, você já vai ver o enraizamento, já vai ver um resultado e nunca mais vai ter aquele problema de fazer um replante e a orquídea não desenvolver, não enraizar, tá? Então segue as dicas aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí no seu cultivo. Você vai sim conseguir um enraizamento forte, saudável e rápido nas catleias. Então, antes de iniciar o vídeo, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever para mais dicas e bora pro tema de hoje. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar, né, o vídeo de hoje. E primeiro eu quero passar algumas dicas, né, aí para vocês estarem seguindo. Depois eu vou dar uma opção aqui de plantio para vocês. Uma coisa muito importante: se você fez o replante da sua catleia já tem mais de um mês, por exemplo, e a planta não desenvolveu, não emitiu raiz, alguma coisa está errado, alguma coisa a orquídea não gostou, por isso ela não está se desenvolvendo muito bem, tá? Primeira dica que eu passo para vocês: nunca espere muito tempo para replantar a sua catleia. Assim que ela chegar aí na sua casa, replante o quanto antes, tá? Quanto mais tempo você levar para replantar essa orquídea, quanto mais tempo você levar para trocar o substrato, pior a planta vai ficar. Ela vai começar a perder as raízes, né? Vai acontecer exatamente igual aconteceu com essa que ficou muito tempo no substrato que veio. Começa a desidratar extremamente, né? E no final ela amarela as folhas e acaba caindo. Então toma cuidado, tá? Muita gente às vezes compra uma catleia, a planta chega, mas está muito enraizada, não sei como que eu vou mexer. Se você deixar de todo jeito naquele substrato, ela vai perder as raízes. Então tem que estar mexendo, tem que estar trocando ali esse substrato, porque a catleia odeia substrato velho entrando em decomposição. Ele já vai manter muita umidade, a catleia não gosta disso, né? E ele vai se tornar ácido, que acaba queimando as pontas novas de raízes. Então não deixa no vaso que veio, não deixa no substrato que veio, tá? Primeira dica para vocês. Segunda dica: a catleia gosta de luminosidade do sol, não pode deixar na sombra, tá? Se você deixa a sua só na sombra, ela vai enfraquecendo com o tempo, pode surgir algum fungo, alguma doença que vai atrapalhar o desenvolvimento da planta, né? E no final você não vai conseguir também flor na orquídea. Catleia precisa de bastante luz do sol para poder florescer. Sombrite de 50% ou de 70% é o ideal para você ter um resultado positivo, tá? Terceira dica para vocês: quando for escolher o novo substrato, na hora de replantar, igual eu falei para vocês, tem que ser substrato que seca rápido, tá? Larga o sphagnum para lá, aposenta o sphagnum, só se você for plantar em tronco, que você pode utilizar, né? Às vezes mora numa região muito quente, utilize, mas toma cuidado, tá? Catleia não gosta de umidade excessiva, e se você planta, por exemplo, em um vaso de plástico e coloca sphagnum, não vai dar muito certo, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês aí de substrato: carvão puro, casca de pinos, carvão e brita, brita pura ou no tronquinho, tá? Mas evita aí esses substratos que mantêm muita umidade, porque elas não gostam disso. Eu disse para vocês que elas não gostam de umidade demais, mas é umidade acumulada nas raízes, então não pode ficar encharcado por vários dias. Mas são plantas que gostam bastante de umidade ambiente. Então escolha um ambiente aí que tem uma umidade legal. Sempre que vê que secou ali o substrato, molha novamente. Um exemplo: as do tijolinho aqui, que seca extremamente rápido, eu molho todo dia. Do tronquinho, a mesma coisa. Essa aqui, por exemplo, ó, coloquei ela aqui nesse tronco acoplado em um cachepô sem substrato. Tem que molhar praticamente todo dia, porque seca rápido. Então não é porque a catleia não gosta de muita umidade que você não vai molhar a planta, né? Se você fizer um replante, não der a umidade necessária, ela não vai enraizar. Para que ela enraize, ela precisa de uma boa umidade para desenvolver. Igual eu falei para vocês, quando plantar em tronco, pode usar um pouquinho de sphagnum, mas toma cuidado para não exagerar, tá bom? Aí você coloca em um ambiente que pega a luz do sol, não pode ser só claridade do dia, e de preferência um ambiente mais aberto, que passa
uma boa ventilação, porque aí quando começar a chover, toda a ventilação que passa, né, vai levar embora a umidade excessiva e não vai deixar nada de umidade acumulada. Dicas boas aí, né, de vasos para vocês plantarem é cachepô, vasinho de barro, mas toma cuidado com um vaso grande demais. Muita gente planta Cattleya, tira lá, a planta vem em um vaso, tá super enraizada, a pessoa vai, troca, coloca num vaso gigantesco. Não desenvolve bem em vaso grande, então tem que colocar vasos menores, toma cuidado com isso. Muita gente não tem resultado por falta de umidade, né, na planta ali, e também às vezes espera muito tempo para poder replantar, utiliza às vezes um substrato errado e no final, né, a planta não vai desenvolver, se ela ficar na sombra, né, tem que seguir todas essas dicas que eu passei aí para vocês para ter um bom resultado, tá? Então é um ambiente legal aí para que elas consigam se desenvolver. E uma coisa importante, gente, isso aqui 90% das pessoas que não tem resultado depois de um replante, é esse o problema. Quando você for plantar, a sua orquídea, a sua Cattleya, ela precisa de estabilidade, ela precisa ficar firme, tá? Se você plantar e ela ficar bamba, caindo para os lados, acabou, não vai desenvolver. Então, às vezes, a gente replanta, é muito importante isso. Fez o replante hoje, passa 2 dias, vai lá e observa se ela ainda está firme, se ela ainda está fixada. Porque, às vezes, após um replante, ela pode desidratar um pouquinho, que ela vai gastar energia para poder se acostumar naquele ambiente e enraizar. E aí, às vezes, quando a planta desidrata um pouco, ela acaba ficando mais bamba ali. No dia que você plantou estava firme, mas passa alguns dias, às vezes elas ficam caindo para os lados. Então observa isso, tá? Não só no dia de plantar, mas uns 2, 3 dias após o plantio, dá uma olhadinha ali, porque isso é essencial para você ter um resultado bom na sua Cattleya, né? Utilizar um adubinho orgânico, né? O bocashi é muito bom, vai acelerar o enraizamento e o desenvolvimento, mas o ambiente é o principal, tá? Então a gente tem que ter um ambiente bom, não pode ter umidade acumulada, igual eu falei. Olha essa aqui, ó. Super feia, desidratada, sem quase raiz nenhuma. Plantei nesse tijolinho, não tem nem uma semana. Olha aqui as raízes novas saindo. Tá vendo as pontas novas de raízes? Então elas precisam disso. Outra coisa, não gosta de raiz abafada. Toma cuidado. Quando você for plantar uma Cattleya, escolha substratos com pedaços maiores, caso você for utilizar substrato. Pedaços maiores, porque pequenininho demais o substrato, muito granuladinho, ele vai segurar mais umidade, vai abafar as raízes e ela não vai gostar não, tá? Outra coisa super importante é não utilizar fibra de coco, chip de coco, essas coisas não funcionam, tá? Toma cuidado com isso, nunca plante a sua Cattleya na terra, nem na areia, nem na água, toma cuidado. São plantas com as raízes modificadas para pegar a umidade mais do ambiente. Por isso que eu falo para vocês tomar cuidado com raiz encharcada demais, tá? No habitat natural lá, nunca fica encharcada as raízes dessas plantas. Elas ficam nas árvores, chove, ela pega a umidade, aí para a chuva, já escorre tudo, não fica nada acumulando umidade nas raízes. E são raízes bem sensíveis, né, ao excesso da umidade, igual eu falei para vocês. Então, seguindo essas dicas, vaso pequeno, não exagerar no tamanho do vaso, não ficar esperando muito tempo para replantar, porque se eu replantar ela chegou bonita, depois ela vai ficar feia, vai que não vai para frente, ela vai acabar debilitando aí se você não replantar, tá bom? E aí, ó, esse aqui, por exemplo, plantei num tijolo, seca super rápido, um vaso de plástico. Quando for utilizar vaso de plástico, gente, é importante furar as laterais para passar uma ventilação lá dentro, tá? Não fica plantando Cattleya em vaso de plástico todo fechado, não. Fura vários buraquinhos assim na lateral para ter uma melhor ventilação. Olha aqui, essa orquídea eu plantei, eu até gravei para vocês o replante, foi esses dias, gente. Olha ali a raizinha nova saindo. Tá vendo ali, ó? Já tá começando a enraizar. Essas raízes aqui, depois do replante, é normal algumas secarem, algumas morrerem. Isso é super normal, não precisa se preocupar. Não é porque você fez o plantio ali agora, né, e a raiz começou a secar algumas, a planta começou a descartar algumas raizinhas, que a planta não vai pra frente, né? Muita gente cai no erro nessa hora, porque faz o replante, ela tá ali, seca algumas raízes, a pessoa fica desesperada e começa a mudar demais de lugar. Isso não pode. Quanto mais você ficar mudando de lugar, quanto mais você ficar replantando, pior vai ser o resultado. Ela vai debilitando, ela não vai desenvolver bem. Então toma cuidado, tá? Aí, igual já falei pra vocês, né? Agora, vasinho de plástico faz vários furinhos. O cachepô é uma ótima opção. A planta enraiza super bem. Olha só. Tá vendo ali, ó? Enraiza muito porque tem uma boa ventilação, as raízes não ficam abafadas, né? Então uma dica para plantio aí, não importa qual vaso você esteja utilizando, coloca o substrato só no fundo, deixa o substrato só no fundo do vaso, põe a planta por cima,
tá? Com as raízes livres. Ali, a planta mesmo vai decidir se ela vai querer descer as raízes para o substrato, se ela vai querer deixar as raízes livres, e assim você vai ter um resultado melhor. Mas não pode fazer aquele negócio de, tipo assim, pegou a planta, fez o replante e vai molhar só uma vez por semana. Cuidado com isso, que isso acaba matando a maioria das orquídeas, tá? A gente tem que molhar quando vê que secou novamente, né? Então, secou, molha novamente, na verdade. Que assim você vai ter um bom resultado, um bom desenvolvimento. E escolheu o ambiente certo, tá? Fez o plantio, certifique-se que ela tá firme, fica de olho, vai molhando, que ela vai enraizar, ela vai desenvolver. Às vezes leva um tempinho a mais, dependendo do jeito que a planta tá, sim, mas não fica mexendo. Lembra que a planta ela vai se adaptar depois do replante, tá? Às vezes ela já tá na hora de começar a desenvolver raízes novas. A pessoa vai lá, não viu o resultado, tira ela, replanta do outro jeito. O que acontece? Ela vai ter que começar de novo com outra adaptação. E isso vai gastando energia da planta, vai tirando a energia dela, ela vai enfraquecendo e no final pode acabar morrendo. Então tem que tomar muito cuidado. Um exemplo aqui para vocês. Eu tenho essa planta aqui que chegou para mim, eu até fiz um replante dela aqui no canal. Olha só. É uma planta que veio de um amigo meu, né? E por coincidência ela estava no isopor, plantada com isopor. E todas as plantas que veio dele para mim, que não desenvolvia, tudo tinha isopor. Eu não sei se é coincidência, se realmente, né, não deixa a planta desenvolver muito bem, mas geralmente eu não gosto de utilizar isopor também no plantio delas não, tá? Aí essa planta tinha quase um ano que não desenvolvia, todo o broto morria, apodrecia, a planta estava praticamente, sabe, bem feia mesmo. Ele já tinha desistido, né? Tinha usado vários fungicidas, muita coisa, muito produto na planta e nada dela desenvolver. O que eu fiz? Gente, eu simplesmente troquei ela de vaso, coloquei em um vaso menor, porque o vaso que ela veio estava gigantesco, né? Coloquei num vaso do tamanho adequado, olha aqui o tanto de raizinha nova, ela emitiu esses brotinhos aqui, ó, e começou a desenvolver depois de um tempão. Né? Porque fiz o plantio, deixei ela firme, ó, vocês podem ver que ela não tá caindo para os lados. Coloquei no lugarzinho ali, pronto, deixei lá. É lógico que eu sempre tô olhando, né, mas é importante deixar lá, não ficar mexendo, tá? E aí, por isso que eu falei para vocês, se a sua, você fez um replante, usou algum substrato diferente, não desenvolve de jeito nenhum, tá saindo raiz nova, tá queimando essas raízes, faz uma mudança aí, né? Às vezes a planta não gostou do jeito que você colocou ela, tenta deixar as raizinhas mais livres, né, que você vai ter um resultado bom, porque igual eu falei, na natureza, né, as raízes são livres. Então, quanto mais você se aproximar do jeito que elas ficam no ambiente natural, melhor vai ser o resultado e o desenvolvimento. E aqui eu tenho uma plantinha que a gente fez o corte dela lá na live, né, de sexta-feira, ela tá até com uma mudinha aqui, ó. E a gente vai fazer um replante aqui rapidinho, uma dica de replante legal para vocês que tá com uma Cattleya que não tem raiz, é difícil de amarrar, é difícil de fixar, você não sabe como plantar, faça isso. Uma coisa importante, se não tem raiz, não importa, o que importa é se o pezinho da planta tá verde. Se tiver verde e as batatinhas ainda estiverem vivas, você vai conseguir desenvolvimento, você vai conseguir um brotinho novo, né? Essa aqui já até desenvolveu, ó. Então o que a gente vai usar para fazer esse plantio rápido e ter um resultado bom? Você vai pegar um tronquinho, tá? A gente vai amarrar essa plantinha no tronco, então eu vou fixar ela desse jeito aqui, que a gente vai ter que acoplar ele ali dentro, tá? É um plantio bem legal para você ter um resultado rápido. A dica mais importante, deixar super firme e fixada, porque igual eu falei, se a plantinha ficar bamba, caindo para os lados, ela não vai conseguir enraizar. A raizinha até começa a sair, mas ela fica mexendo e queima a pontinha, né? Então fica de olho nisso aí, ó. Pegou, amarrou, olha o tanto que é simples e rápido, ó. Um araminho mesmo, tá, gente? Ó, aperta ali, deixa a plantinha bem firme. Depois de amarrar no tronquinho, isso aqui facilita muito do que colocar a planta já direto no vaso, né? Ó, vê se ficou firme, se ela não tá caindo para os lados. Tá vendo que ela tá super firme? Vai pegar um vasinho, coloca ali. Ó, vou usar aqui pedrinha com carvão e um pouquinho de casca de pinos. Olha só para vocês verem, ó. Só mais ali no fundo do vaso, tá? Ó. Tá feito o plantio. A plantinha ficou firme, tá tudo certo. E uma coisa importante na hora que você for replantar a sua Cattleya, que eu já tava esquecendo, é o seguinte: não enterra a planta, tá? Se você enterrar esse pezinho dos bulbos, você não vai ter um resultado bom. Deixa ele sempre por cima. Por mais que você for utilizar substrato e cobrir as raízes, eu quero colocar substrato por cima, tá? Coloca, né, um substrato que seca rápido, mas nunca pode cobrir o rizoma da planta, esse pezinho do bulbo aqui, porque ele tem que ficar por cima. Se você cobre ele, enterra ele com substrato, a umidade se mantém e ele vai apodrecer. E o rizoma apodrecendo não vai sair mais broto,
tá? Se você tem uma catleia aí que tá sempre apodrecendo broto novo e tudo mais, pode ser excesso de substrato no vaso, né? Substrato que tá muito próximo do rizoma da planta. Isso acontece muito, tá, gente? Às vezes o substrato tá muito próximo, tá cobrindo o rizoma da planta. Sempre que ela brota, ela apodrece porque a umidade tá muito próxima do pezinho do broto. Então fica de olho, tira, se você colocou substrato demais, tira por cima, deixa mais livre, tá? Deixa mais livre que você vai ter um resultado melhor. Então a maior dificuldade do pessoal no cultivo da catleia, né, são essas, e é simplesmente seguir essas dicas que você vai ter um resultado bom. A gente vai utilizar aqui uma pedrinha, uma bolinha de bokashi, né? Ó, pode fazer a trouxinha mesmo, aquele adubinho orgânico. Colocou ali no cantinho do vaso, deixa a plantinha no ambiente que pega luminosidade. A partir de amanhã a gente começa a molhar, sempre que secou, molhe de novo. Vasinho de plástico furado nas laterais, ó. Se for vasinho de barro, perfeito. Se for cachepô, ótimo. Se for só no tronquinho, melhor ainda. Ou no tijolinho, né? Mas tenta seguir essas dicas, principalmente em relação à umidade e o jeito de deixar as raízes livres, tá? Assim, o resultado vem não só nas catleias, ó. Tá vendo? Mas em todas as outras orquídeas, vocês vão ter um bom resultado, ó. Tá vendo? Sempre, qualquer orquídea, sempre esse pezinho aqui, ó, tem que ficar por cima do substrato, nunca coberto. Nunca coloca ela para fixar, tem que ficar firme. Então eu vou pegar a planta e vou colocar substrato até na metade dela, porque aí ela vai ficar firme. Se você fizer isso, ela não vai conseguir brotar nem enraizar. Ela vai acabar apodrecendo o rizoma e morrendo, tá? Então, sempre fazendo isso, ó. Por cima, nunca cobrir essa parte aqui, que é a parte mais importante. É daqui que saem os brotos e as raízes novas, tá? Então, fica de olho nisso, deixa mais livre e eu tenho certeza que a partir de agora você vai ter um bom desenvolvimento. Catleia floresce quando está na luminosidade certa. Se você tem um aí que não floresce de jeito nenhum, pode ser falta de sol. Muda ela de lugar, coloca onde pega mais luminosidade, que você vai começar a ter um resultado, vai começar a ter floração nelas, tá bom? Então as dicas do vídeo de hoje são essas. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu acho que deu para vocês entenderem aí um pouquinho sobre o cultivo dessa orquídea incrível, né? Quem gostou, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e ativar o sininho de notificação, porque aí sempre que eu mandar vídeos novos, vocês vão estar recebendo aí, tá? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.